Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2023. Como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre sobre fé. E a lição de hoje, a lição de número 3, tem como tema fé para crer que Deus existe. Por exemplo, a primeira lição, a fé como ponto de partida. A segunda lição, nós estudamos sobre a fé para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E agora, a lição de número 3, fé para crer que Deus existe. Muito importante o estudo desta lição, muito importante o estudo desta revista nesse trimestre para a solidificação da nossa fé. Lembrando que você precisa ser assinante do ebdenfoco.com. Sendo assinante do ebdenfoco.com, você vai ter os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, você que faz uso de slides em PowerPoint na sua escola bíblica, você que estuda a revista da editora CPAD na sua igreja, seja um assinante do ebdenfoco.com e tenha os slides da revista da CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e pronto para serem usados. Lembrando que você tendo esses slides pronto para serem usados, vai dar a você muito mais tempo para você estudar. Quem produz slides sabe que produzir o slide de uma lição da revista da CPAD demanda muito tempo. E então, você sendo assinante do EBD Foco e tendo os slides já pronto, você tem muito mais tempo para buscar mais conteúdo e mais conhecimento para ministrar uma aula com excelência. Então seja assinante do ebdenfoco.com. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui no ebdenfoco.com se você precisar para algum momento de estudo, algum pequeno grupo, célula, encontro ou mesmo culto de ensino e assim por diante. Lembrando que nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade, né? Temos aqui toda a equipe do EBD Foco, o Herbson e a Julie, tem eu aqui, Melquisedeque, o Hugo Neto, o Victor e a Ingrid, o Antônio Victor e a Tarsila. Essa equipe do EBD Foco que se dedica, são pessoas sérias, são pessoas que buscam conhecimento, pessoas que estão na presença de Deus, buscando a presença de Deus para oferecer para você o melhor conteúdo com a graça de Deus. Lembrando que o conteúdo da assinatura dos slides contém os slides das lições de adultos, os slides das lições de jovens e mais bônus. Tem os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Fazendo a assinatura, sendo um assinante do EBD Foco, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, é um conteúdo excelente. Então, acesse ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Muito bem, texto principal da nossa lição diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo de número 100 e verso 3. O salmista está dizendo para os israelitas, né, naquele tempo: sabeis que o Senhor é Deus. Deus é o único Senhor. Ele existe e é o único Senhor. Aliás, os salmos têm como regra proclamar em suas mensagens que Deus é Senhor de toda a terra, é Criador de todo o universo. Inclusive nós vamos ver isso no Salmo 139, que também é base para esta lição. O resumo da lição nós temos: cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador dos que o buscam, como diz Hebreus capítulo 11. A fé em Deus, que aliás é muito importante, mais do que a crença na existência de Deus, passa por esta verdade que está nesse texto: cremos no Deus Pai que é galardoador dos que o buscam. A nossa fé, a fé do cristão em Deus, é mais do que a crença na existência de Deus. É uma fé de dependência
no sentido de que tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Lembrando que o texto bíblico, como eu disse agora há pouco, é o Salmo 139. Aqui está colocado do verso 1 até o verso 12, mas é óbvio, você vai ler todo o Salmo 139, é o Salmo da soberania de Deus. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas como eu disse, você faça um estudo pausado, demorado do texto do Salmo 139. Vamos para a nossa introdução. Os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Entretanto, muitos continuam seguindo o ateísmo e as escrituras sagradas denominam estes de nécios, ou seja, tolos, pobres de conhecimento, incapazes de entender a realidade. Deus é real e ele se revela a nós mediante suas obras e sua palavra. O que ou quem trouxe tudo à existência? Deus. Só voltando aqui no início da nossa introdução, o texto diz, os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus. Porque a existência da Bíblia, ela é pressuposta a partir da realidade de um Deus que a inspirou. E outra coisa que é importante, Deus não está preocupado se as pessoas vão reconhecer Ele como Deus ou não. Ele sempre existiu e sempre existirá. O privilégio de crer em Deus é todo nosso. O prejuízo de não crer em Deus é todo nosso. Nós é que somos privilegiados ou não. Nós é que ganhamos ou perdemos, crendo ou não em Deus. Nós deixando de crer em Deus ou crendo em Deus não aumenta Deus ou diminui Deus. Nisso não muda nada na essência de quem Deus é. E é por esta razão que a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. O que a Bíblia faz é apresentar a ação de Deus. Deus agindo em toda a história, escrevendo a história. E aí, se as pessoas acreditarem, ótimo, bom para elas. Se não, elas é quem sai perdendo. Primeiro tópico, doutrinas que creem na existência de Deus e as que a negam. Doutrinas que acreditam na existência de Deus e doutrinas que negam a existência de Deus. O que é teísmo? O que é o teísmo, né? Que é importante para a gente não confundir teísmo com ateísmo. Teísmo é a palavra em si, e o ateísmo, né, tem o prefixo a de não. Ou seja, aqui, de acordo com o dicionário teológico, teísmo é uma doutrina que, baseada na teologia natural e na teologia revelada, admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo que existe, e que, em sua inquestionável sabedoria, intervém nos negócios humanos. Sabe o que me chamou a atenção aqui? É que o escritor, ele usa a palavra admite. Admite. É uma doutrina que, baseada na teologia natural e na teologia revelada, né, que é a teologia da criação e na teologia da revelação, admite a existência de Deus. Por que o comentarista usa a expressão admite? Porque nem os teístas podem evidentemente, de algum modo, numa perspectiva científica, provar a existência de Deus, e nem os ateístas provar a não existência de Deus. Então, as duas doutrinas, elas seguem caminhos opostos, mas usam o mesmo princípio. Admitem o teísmo a partir da teologia natural, que acredita que Deus se revela na criação, e a partir também da teologia revelada, que é a teologia, a revelação da palavra, a revelação em Cristo, admite que Deus existe. Enquanto isso, o ateísmo, a partir de algumas teorias e de algumas filosofias, admite a não existência de Deus. Ambos partem do mesmo ponto, usam a mesma premissa, apesar de seguirem caminhos diferentes. E como diz o pastor Iago Martins, no fundo, tanto o teísmo como o ateísmo precisa de fé
para afirmar as suas verdades. A fé cristã nos leva a acreditar na doutrina teísta. A Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela revela a realidade do Senhor. Logo, Jesus é o Filho de Deus e, consequentemente, a salvação e vida eterna. Note quanta doutrina está implicada com a realidade de Deus, né? Aqui, quando nós falamos assim, quando nós aceitamos a ideia da existência de Deus a partir, né, da teologia da revelação e também da teologia natural, né, da criação, quando nós admitimos a existência de Deus, especialmente a partir da revelação, que a Bíblia como a revelação da vontade de Deus, nós então aprendemos mais algumas questões que são importantes. Por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é a nossa salvação e que só nele nós temos vida eterna. Quando você pensa na existência de Deus e você admite a existência de Deus, você tem que, por consequência, admitir a existência de Cristo, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é a única salvação e de que só nele nós temos vida eterna. O que é o ateísmo? Em oposição à doutrina teísta, vemos o ateísmo. Como eu disse, né, teísmo é a palavra em si, né, que traz a ideia da existência de Deus, e o ateísmo com o prefixo a do grego é não Deus, né? É justamente o oposto do teísmo. Então, em oposição à doutrina teísta, vemos o ateísmo, uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. O ateísmo pode assumir várias formas. Vejamos as três mais conhecidas. Lembrando que tanto o teísmo quanto o ateísmo admitem, eles usam a mesma premissa, porque ambos não podem cientificamente, nem de nenhuma outra forma, provar nem a existência, nem a não existência. E como eu cito novamente o pastor Iago Martins, as duas correntes, né, as duas doutrinas, eles usam a mesma base para afirmar o que afirmam: a fé, o crer. Nós cremos na existência de Deus por tudo aquilo que conhecemos, e os ateístas creem na não existência de Deus por tudo aquilo que eles conhecem ou não conhecem. Vamos lá. As três formas mais conhecidas do ateísmo. O especulativo é um sistema filosófico que explícita ou implicitamente exclui a realidade de Deus, né? O especulativo está muito próximo do gnosticismo ou agnosticismo, né? Não gnosticismo, mas é o agnosticismo. Aqueles que apenas aventam a não existência de Deus. Eles ficam mais no campo da especulação, né, filosófica, e não fazem afirmações contundentes, como, por exemplo, o ateísmo, que nós vamos ver que é o terceiro ateísmo. Nós temos o ateísmo prático, que muitos cristãos são, né? Você pode perguntar, tem algum crente ateu? Tem. O ateísta prático, né? Enquanto o ateísta especulativo é aquele que vive apenas do conceito filosófico, né? E não sente a necessidade de ser ativista, não sente a necessidade de defender isso de alguma forma. Nós temos o prático, né? Que é o cristão. A maioria das vezes os crentes são os ateístas práticos. Por quê? Porque é a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não crescem, numa plena indiferença religiosa e em uma vida completamente materialista, desprovida de qualquer compromisso com Deus. Olha só, às vezes a gente olha para esta expressão, o ateísta prático, como seria um ateísta prático? É aquele que vive uma vida como se Deus não existisse, mesmo que ele não entenda filosoficamente o que é o ateísmo, mesmo que ele não seja um ativista do ateísmo. E nesse contexto, quem mais são os ateus práticos? A maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos que dizem crer na existência de Deus e vivem como se Deus não existisse. Vivem para eles mesmos.
Então nós temos o ateísmo especulativo, que está muito ligado a teorias, né, filosóficas. Nós temos o ateísmo prático, no sentido de que crê, mas não vive como de acordo, né, não vive como Deus manda, como exige-se a crença na existência de Deus. E nós temos o ateísmo militante. É o ateísmo ativo, agressivo, que declara guerra intelectual contra Deus e procura construir uma atitude antirreligiosa. O ateísmo marxista é militante, pois critica a religião sob todos os pontos de vista em todas as épocas. Olha só, o ateísmo militante, e que o ponto mais conhecido do ateísmo militante é o ateísmo marxista, né, que tem origem lá em Karl Marx, aquele filósofo de esquerda, né, e que a gente conhece muito bem, que a esquerda política e filosófica defendem, e muitos cristãos, pseudos cristãos, porque não faz o menor sentido uma teoria que não acredita em Deus ser chamada de teoria cristã, né? Ou alguém que se diga cristão defender uma teoria dessa. Então o ateísmo marxista, ele não só não acredita na existência de Deus, ele tem uma necessidade de fazer com que as outras pessoas também não acreditem. E não é só isso. Eles têm uma necessidade de que as pessoas também não apenas não acreditem, mas que virem militantes, que virem ativistas contra. Eles se tornam radicais. Enquanto nós temos os radicais fundamentalistas das religiões, os radicais mesmo, como nós estamos agora no momento de ataques do Hamas a Israel, né, esses radicais extremistas, enquanto temos esses na religião, nós temos os ateístas que beiram a isso, porque eles são militantes, eles não se contentam em não crer, eles querem que as pessoas não creem, e não só isso, eles precisam que as pessoas se juntem a eles para fazer militância contra tudo aquilo que tem uma cosmovisão cristã, que pensa em Deus como criador do universo. Então nós temos, só voltando aqui, nós temos o ateísmo especulativo, o prático, e nós temos o militante. Fuja de todos estes. Uma argumentação clara. Cremos em um Deus imanente e transcendente. Imanente significa que ele está perto de nós, o suficiente para nos ouvir e ter comunhão conosco. Como diz Filipenses 4:5, perto está o Senhor. O escritor aos Hebreus também diz que em tudo ele precisava ser igual a nós, ou seja, a encarnação de Cristo faz com que nós pensemos em Deus como imanente, ou seja, que está presente, que se importa, que se relaciona. Deus é transcendente, e isso significa que está em si mesmo e não transmite a outrem. Deus acima e além de todas as coisas. Deus é imanente porque ele se relaciona conosco. Deus é transcendente porque igual a ele não há ninguém. Nada se compara a ele em virtude, nada se compara a ele em poder, nada se compara a ele em bondade, nada se compara a ele em eternidade, nada se compara a ele em nada. Isso é transcendência. O Criador está presente no universo mediante os seus atributos, onipresença, onisciência e onipotência, e por intermédio de seus atributos morais, santidade, bondade e assim por diante. Na transcendência temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que a criação e as criaturas. Como diz Hebreus capítulo 1, versos 10 a 12, Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Como eu disse, o que é transcendência? É que como ele, não há ninguém, não há nada semelhante a ele. Em nada. Em nenhum dos seus atributos, em nenhuma perspectiva que se possa imaginar,
não há nada nem ninguém semelhante a Deus. O mesmo depois de redimido do pecado, o ser humano deve colocar sua fé e dependência sempre em Deus, pois Ele tudo sabe e tudo vê. A nossa dependência em Deus expressa a nossa fé em Deus, que é muito importante que a gente fale sobre isso. Fé não é assentimento. Fé, a fé bíblica, não é a crença na existência em Deus. A fé bíblica é a entrega a Deus. Charles Spurgeon faz uma comparação que eu acho muito legal. Ele diz: o que é fé? Fé é um homem andando em uma corda bamba, empurrando um carrinho de mão, com outra pessoa dentro do carrinho de mão. E o que é fé nesse contexto? A fé é de quem está dentro do carrinho de mão. Ou seja, ela não está segurando em nada. Ela depende absolutamente em tudo de quem está empurrando aquele carrinho de mão. Pode parecer estranho esta analogia de Charles Spurgeon, mas o que Charles Spurgeon queria dizer com isso? Ele queria dizer que a fé é uma dependência absoluta de Deus. É uma dependência absoluta. A fé não é querer, não é pensar que as coisas vão melhorar, não é pensamento positivo, não é frases de afirmação, não é um assentimento, uma sensação de alegria, de uma boa perspectiva, de uma intuição. Fé não é acreditar na existência de algo. A fé bíblica que nós estamos ensinando aqui nessa lição, ela é uma inteira, completa, total dependência de Deus. Assim como na analogia de Charles Spurgeon, aonde a sua vida depende de outra pessoa, nesse caso Deus, e não de você. Segundo tópico, o que cremos a respeito de Deus? Cremos que Deus é eterno. Ele não tem princípio ou fim e não está sujeito ao tempo. 2 Pedro 3,8 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Percebe nas expressões como? Isso é importante, porque Pedro não está dizendo que 1000 anos para Deus representa um dia, e um dia representa 1000 anos. O que Pedro está dizendo é exatamente o que o comentarista já está dizendo aqui. Deus não está sujeito ao tempo. Como a gente poderia melhor explicar isso? A ideia do apóstolo Pedro é dizer assim: Deus é tão superior a tudo que nem mesmo o tempo o condiciona. Ele não está condicionado ao tempo. Ele não é cronológico. Deus não se condiciona ao tempo. Deus não tem contagem de dias. Para Deus não existe noite e dias. Para Deus não existe dia, meses e ano. Para Deus existe uma eternidade constante. Não há nada que possa submeter a Deus a qualquer situação. Ele não está condicionado a nada, nem mesmo ao tempo. Não houve um princípio em que Deus possa existir. Gênesis afirma que no princípio Deus já estava presente, ou seja, no princípio de tudo, Deus estava criando o princípio. Né? No princípio de tudo, Deus estava fazendo o princípio, então ele é antes de tudo. É difícil para a mente humana entender essa verdade. Quando Moisés teve um encontro com Deus, perguntou o seu nome, a resposta do Senhor foi: eu sou o que sou, Moisés. Não há como explicar. Ele é. Deus não teve dia de nascimento e não terá um dia determinado para o seu fim, que eu acabei de dizer. O homem é um ser finito, mas Deus não. Vários filósofos ajudaram a divulgar o ateísmo e suas ideias passaram a ocupar um lugar de destaque na sociedade e em especial nas universidades. Mas são teorias. Que fique bem claro isso, gente.
Quando eu fui criado na zona rural, fui criado na roça. E quando eu saí de lá com os meus 12 anos de idade para começar a estudar na cidade, as pessoas diziam: irmão Lorisvaldo tem que ter cuidado com o Melk na rua. Ele vai ter contato com filosofias e ele vai virar ateu. Tem tantos jovens que saem da roça e vão para a cidade estudar. Quando ele terminar o ensino médio, quando ir para a faculdade, vai virar ateu. Quando eu cheguei nesses lugares, não vi nenhum argumento que abalasse a minha fé. Porque é tudo teoria. Teoria. Nenhum argumento filosófico, sociológico ou científico é sumário. Determina que Deus existe ou não existe. Eu penso que é muito mais lógico pensar na existência de Deus, acreditar na Bíblia como palavra de Deus, do que acreditar na não existência de Deus, no Big Bang, na evolução darwiniana e assim por diante. O Big Bang é um absurdo que até os próprios cientistas estão abandonando essa teoria. O naturalismo, ou melhor, a evolução de Darwin, a teoria da evolução já caiu do esquecimento. Ninguém estuda mais isso nas escolas. Ainda há um movimento naturalista patético, né, muito obsoleto já, mas eles estão procurando outras coisas para afirmar que Deus não existe, que Deus não criou as coisas. Mas os argumentos que foram popularizados na história, eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, muitas evidências, eles se contradizem. Então, nada do que eu cheguei nas escolas, do que eu li, eu estava lendo um livro sobre evolução e criação, um livro difícil, terrivelmente difícil, e vendo os argumentos dos opositores, dos evolucionistas, é tudo teoria, é tudo suposição, são coisas que a realidade não ajudam em absolutamente nada. Então, os filósofos, eles podem jogar palavras ao vento tanto que quiser, mas uma fé verdadeira nunca será abalada por nenhum argumento de nenhum ateu filósofo em uma sociedade de gente que está gritando todos os dias por Deus. A questão é que se Deus não existisse, tanto o ser humano quanto o universo estariam destinados à morte, ao caos e à perdição eterna, mas a ordem natural da criação permanece intacta. Muitos que se deixaram levar pelas filosofias ateístas e perderam o sentido da vida não sabem de onde vieram e para onde vão. Tantas pessoas que se deixaram levar pelo ateísmo hoje são pessoas revoltadas com a vida. É exatamente como aquele filme Deus Não Está Morto, que tem o professor lá que odeia Deus, e o jovem então pergunta: por que você odeia Deus se você não acredita em Deus? Como você odeia alguém que não existe? Eu já vi alguns ateus que têm um certo ódio por Deus, uma certa ira. Como você odeia algo que não existe? Essas pessoas se perderam. A sua arrogância, o seu pecado os prenderam, os tornaram escravos, tiraram a alegria de viver, tiraram a paz do seu coração, algo que só Deus pode dar. Sem a crença em Deus e na eternidade, a nossa existência torna-se enfadonha, desprovida de um sentido, um verdadeiro caos. Por isso, tenha cuidado e não caia no engano do ateísmo, que está presente na literatura, na música, na arte e etc. Pois ele é uma amostra da soberba do homem e um engodo do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo das ideias jaz no maligno. A literatura, o cinema, os esportes estão cheios de ativismo ateísta, marxista, problemas de gênero e assim por diante. Não caia nessa. A certeza que nós temos pela fé é da existência de Deus e da nossa segurança nele. Deus é onipotente. Cremos que não há limites para Deus agir.
O patriarca Jó, mesmo em meio à dor, declarou: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó reconhecia o poder e a soberania do Eterno. Se quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, só nos resta duas atitudes: crer no poder do Eterno e amá-lo de todo o nosso coração. Como diz Mateus 22:37, de todo o nosso ser, nós devemos amar e descansar no Senhor. Davi foi um jovem criado no campo e na sua juventude enfrentou muitos obstáculos na sua própria casa. Mas ele tinha convicção da onipotência do Senhor e afirmou que até a sua voz é poderosa. Salmo 29:4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor é incomparável em poder, força, por isso não tema. Isso é transcendência. Ele é incomparável em tudo. Deus é onipresente. Deus está presente em todo lugar. Ele tudo vê, conhece e sabe. Homem algum pode se esconder da sua presença. Para nós, seres finitos, é difícil imaginar um ser que possa estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele pode. Inclusive, há teólogos que dizem que Deus está no inferno. Aí você pode dizer assim: Melk, que maluquice é essa? Deus está no inferno como? Se Deus é amor, paz, mas Deus também é juízo. Deus, no seu juízo, na sua ira, a ira de Deus está presente no inferno, ou estará na eternidade no inferno, para julgar e para punir os pecadores. O profeta Jeremias afirmou que esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que o Senhor não o pudesse ver. Jeremias 23 e 24. Tomemos também o exemplo do profeta Jonas, que certa vez recebeu uma ordem de Deus. Deus diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Contudo, Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado, por isso recusou cumprir a missão. Ele tentou fugir da face do Senhor, indo para uma direção oposta, Tarse, o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levar. Mas o Todo-Poderoso, que tudo vê, sabe e pode, interveio, enviando ao mar uma tempestade. Aprendemos com Jonas que obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Jamais tente desafiar. Quando Deus quer, nada pode impedir, ninguém pode impedir. Nem mesmo a vontade humana. Não estou aqui para fazer uma defesa calvinista, mas nesse aspecto, a ideia de livre-arbítrio, como diz o pastor Carlos Augusto Vailate, o livre-arbítrio não é tão livre, porque quando Deus quer agir, Jonas pode até não querer ir, mas ele arruma um jeito de fazer ele ir, de fazer ele chegar até lá. E a lição, como diz o comentarista aqui, ele cita 1 Samuel 15:22, que Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Olha, de tudo que você possa fazer para Deus, obedeça a sua palavra. É isso. Esses dias meu pastor estava pregando, e ele pregando, se eu não estou enganado, o Evangelho de João, capítulo 8, mais ou menos. Que Jesus fala sobre ele ter glorificado o Pai. E aí, quando nós lemos o texto ali, a gente pergunta: como foi que Jesus glorificou o Pai? Jesus glorificou o Pai sendo obediente até o fim. E o ponto central da ideia ali é que glorificar é obedecer. Então, nós queremos glorificar a Deus, então obedeça. Deus quer ser glorificado como? Obedecendo. Obedeça a Deus. Ele te chamou para uma vida de santidade, seja santo. Obedeça a Deus, Ele te chamou para o ministério. Se dedique ao ministério. Cumpra o chamado do Senhor. Faça a vontade de Deus. E você terá o prazer de servir ao Senhor dos Senhores. Há muitos desafiando a Deus com sua rebeldia e obstinação, incredulidade. Mas esteja consciente de que essa é uma decisão extremamente perigosa para o seu presente e para o seu futuro.
O Eterno é real e conhece todas as coisas, por isso viva em conformidade com a vontade dele para a sua vida. Não brinque com Deus. Esta é uma palavra muito forte, mas o apóstolo Paulo reafirma isso em Gálatas 6 e 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Muitas vezes as pessoas têm uma visão muito errada desse texto, de pensar assim, se eu cometi alguma coisa errada, Deus vai lançar um raio sobre mim, me fazer adoecer, ser atropelado por um carro e o ladrão vai me roubar e eu vou ser assassinado ou coisa do tipo. Não necessariamente. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 1. Porque as pessoas não quis conhecer a Deus e obedecer a Deus, o que Deus fez? Entregou eles aos próprios pecados. Às vezes não tem coisa pior para um ser humano do que Deus entregar eles ao próprio pecado. Porque qual é o problema disso, Melk? Ora, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Se você foi entregue ao seu próprio pecado, qual será o seu fim? Prazer? Glória eterna? Não, morte eterna. É isso que vai acontecer, é essa sua recompensa, é essa nossa recompensa se nós vivermos o nosso pecado. E não pense que, Deus não está me jogando raio, eu não estou sendo atropelado, o carro não está virando, eu não estou ficando pobre, eu não estou com uma doença incurável, então não tem problema nenhum. Mas você está vivendo no seu pecado e está sendo condenado ao inferno. Terceiro tópico, Deus é a razão de tudo, não há tempo a perder. Jovens, professor, explore isso com seus alunos, não há tempo a perder. Sabemos que a vida nessa terra é finita, passageira, e segundo o salmista é como um conto ligeiro. Salmo 90, versos 9 e 10. Por isso precisamos ter sabedoria para viver de modo que o nome de Deus seja louvado, seja glorificado. E o que é glorificar a Deus, que eu falei agora há pouco? Obedecendo. É obediência que glorifica a Deus. Não são cânticos, não são sacrifícios, não são jejuns. É isso que, ainda que isso muito mais nos afete, nos transforme, mas o que de fato glorifica a Deus, o que de fato toca a Deus, é uma vida de obediência. Não perca tempo tentando viver como se Deus não fosse real. Não seja tolo. Muitos estão desperdiçando o seu tempo com vãs filosofias que não acrescentam nada à sua fé. Não seja tolo, não fica por aí perdendo o seu tempo nas futilidades desta vida. Não se esqueça, a vida é passageira. E lembrando de uma pregação do meu pastor, o pastor Nilton, ele dizendo, as pessoas vivem em desobediência, e isso é muito forte. As pessoas vivem em desobediência a vida toda e elas pensam que no dia da morte, elas vão conseguir se arrepender. No dia da provação, elas vão conseguir se arrepender. No dia que Deus enviar uma grande provação, ou até mesmo uma grande tribulação, elas vão dizer assim, agora eu vou me arrepender. Não. Os textos de Apocalipse diz justamente o contrário. Os textos de Apocalipse diz que Deus mandou castigo sobre as pessoas e elas endureceram ainda mais o coração. Lembra de Faraó? Faraó é uma representação do ímpio durante a provação. Ele não vai chorar, se humilhar e pedir perdão, não. Ele vai ser ainda mais endurecido. Então, meu amigo, tempo de arrependimento, tempo de mudança é agora. O Espírito Santo está falando agora, convencendo agora. Então abra o seu coração para o Espírito Santo agora. Não pense que no momento da adversidade você simplesmente no estalar de dedo vai vir o arrependimento e você vai pedir perdão e você vai ser salvo, que não vai acontecer. Você precisa de arrependimento agora. E como disse João Batista, mostre evidências desse arrependimento de vocês. Deus é real, imutável, tanto age em nosso favor quanto fala. Jeremias 33:3 diz, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, use a força da sua juventude para conhecer mais do Senhor. Eu estava falando com os jovens da minha igreja, estou com 37 anos, vou fazer 6 anos de casado. Eu não faço a obra de Deus como eu fiz na minha juventude. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de esposa, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho emprego, tenho empresa. Então eu não tenho o mesmo tempo que eu tinha como jovem. Mas eu olho para trás e eu descanso. Porque quem me conheceu sabe que eu dediquei a minha vida à obra do Senhor. Eu não tenho nenhum remorso, nenhum arrependimento. Apenas dos pecados que cometi. Mas eu, graças a Deus, eu preguei o evangelho nas ruas. Eu evangelizei, eu liderei jovem, eu liderei escola bíblica, eu ensinei, eu preguei em vários lugares aqui na minha região.
eu orei por pessoas enfermas, eu visitei doentes, eu ensinei na escola bíblica, em culto de ensino, eu preguei em praça, eu fui pregar em café da manhã de empresas, tudo isso na minha juventude. Não há um remorso. Então, você que está me ouvindo, pense bem, o tempo passa. Paulo diz que aos casados tem a obrigação de cuidar das coisas de casado e os jovens de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus. Não perca seu tempo nas futilidades da internet, não. Não perca seu tempo se embriagando, se prostituindo. Não perca seu tempo nessas idiotices, não. Isso vai matar você. Isso vai trazer remorso para você lá no final. Se entregue a Cristo, se dedique a Cristo. Doe-se para o reino, agora que você tem tempo, saúde, tem energia. Não permita que a indiferença em relação a Deus domine o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Como diz o profeta Joel, rasgue o seu coração para Deus. Abra ele completamente para que Deus domine e governe a sua vida. Temos visto muitos que se dizem crentes dando um péssimo testemunho, mas continue olhando firmemente para o Senhor. Algumas pessoas acreditam que podem ter uma vida bem-sucedida longe da casa do Pai e da comunhão com os santos, mas elas estão erradas e sendo enganadas pelo diabo. Lembra do filho pródigo? O que foi que o filho pródigo encontrou fora da casa do Pai? Desespero, desprezo, vergonha, constrangimento, humilhação, escravidão. Não é à toa que o escritor, que Jesus, quando conta a parábola, faz questão de dizer que ele terminou cuidando de porcos. Porque ele poderia ir cuidar de qualquer outra coisa. Nas realidades ocidentais, por exemplo, ele poderia ir para minas de carvão, trabalhos forçados, mas ele foi cuidar de porcos. Por quê? Porque era a pior das vergonhas para um judeu. Ele chegou no fundo do fundo do fundo do poço. Por quê? Porque pensou que fora da casa do Pai, que longe do Pai, ele poderia ter êxito. Ele poderia ser feliz, mas não pode. Eu não estou falando do templo, não. Estou falando de Jesus, da igreja como corpo de Cristo. Não se afaste de Jesus. Não se afaste da sua igreja. Busque a presença do Senhor, se entregue a Ele. Todas essas promessas que o mundo está te fazendo é mentira. Quem você acha que está agindo? É o diabo, e Jesus disse que ele é mentiroso, o pai da mentira. Quando fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira, e você está acreditando na história do diabo. O pai de toda a verdade fala, você não acredita, mas quando o pai da mentira fala, você acredita? Não dê ouvido para o diabo. Essa é mais uma das falácias do inimigo. Precisamos estar vigilantes a respeito da extrema corrupção nos últimos tempos. Segundo Timóteo 3, de 1 a 6, Paulo fala sobre isso. E buscar a Deus em todo tempo. Nós devemos buscar a Deus em todo tempo, pois longe dele não há vida, só há escravidão. Ame a Deus de todo o coração e permita que ele seja o primeiro em todas as áreas da sua vida. Busque a Deus, entregue sua vida a Deus. O mundo está mentindo para você, porque o mundo jaz no maligno. E o maligno é o pai da mentira. Não acredite, não, é mentira. Preparando para cumprir a vontade de Deus. Vimos que o profeta Jonas, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, em um ato de rebeldia, não priorizou a vontade de Deus, mas, na verdade, ele a desprezou. Jonas recebeu uma ordem de Deus, mas achou que poderia fazer o que bem entendesse da sua vida, afinal já era adulto. Crente, como diz o pastor Eliseu Gomes, crente não tem livre-arbítrio, porque crente tem um Senhor. Crente tem um Senhor e deve viver para a glória desse Senhor. Quando o crente tenta usufruir do livre-arbítrio, como Jonas fez, ele cai em situações desesperadoras. Muitos não pensam e agem exatamente dessa maneira, mas você sabe quais são as consequências? Sabemos que a atitude de Jonas o levou para as profundezas do mar e depois para a barriga de um grande peixe. Valeu a pena? É claro que não valeu a pena. Entretanto, o nosso Deus não desistiu dele. O Senhor não desiste de você. Depois de um período de provações, o profeta se quebrantou e aprendeu uma importante lição a respeito da soberania divina. Deus faz como Ele quer. Deus age como quer. Precisamos entender que Deus não age de acordo com a nossa vontade ou comando.
1 Samuel 16:7 diz: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus vê a eternidade. Seus planos são perfeitos, sua misericórdia é eterna, e seus pensamentos são sempre melhores que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55 e verso 8. Nós precisamos depender mais de Deus, confiar mais em Deus, e não tentar andar sozinho, como se Deus estivesse aprovando todas as nossas condutas. Deus nunca irá aprovar as nossas condutas se elas não estiverem segundo a sua palavra, se elas não forem para a glória dele. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Deus não irá aprovar a nossa conduta se ela não estiver glorificando a Deus. Entenda isso. E como eu disse agora há pouco, se você está vivendo no pecado, está tendo êxito em pecar, não se esqueça, Deus entrega as pessoas ao seu próprio pecado, e o salário do pecado é a morte. Às vezes Deus permite situações difíceis em nossa vida, para que a dor e o sofrimento mudem a nossa visão a respeito dele, e principalmente o nosso coração. Não espere a dor, não espere o desespero para você se apegar a Deus. Se apegue a Cristo, se apegue a Deus pela fé, pelo prazer de crer nele, por estar com a sua vida nas mãos dele. Nossa conclusão: nós cremos que existe um Deus pessoal infinito. Ele criou e governa o universo. Um dos seus atributos, o amor, foi revelado ao enviar seu Filho para salvar a humanidade. João 3,16. Mediante o sacrifício de Jesus, a humanidade tem acesso à presença de Deus. A fé em Deus nos permite viver nesse mundo de forma vitoriosa, pois sabemos que para ele nada é impossível. Como diz o apóstolo João lá na sua carta, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que é Senhor onipotente, onisciente e onipresente? Quer ter um relacionamento pessoal com cada... O que quer, né? Quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. É isso que Deus quer. Ele quer se relacionar conosco e Ele quer nos dar o melhor. Muito bem, você que faz uso dos slides produzidos aqui pelo EBD em Foco, tire uma foto e envie para nós, para nossos registros. E qualquer informação, qualquer necessidade, acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Muito bem, então, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe, e a nossa oração que você seja despertados, que vocês sejam despertados a confiar no Senhor. Paz e bem a todos.